Como é o seu nome? Manuel. Meu colega Manuel, filho do seu Manuel Quebra-Queixo, que era o homem que vendia, o apelido de Quebra-Queixo é porque vendia cocada. Isso. E se eu não estou enganado, a sua mãe chama-se Rosália. Isso, muito bem. Rosália. A vida é um progresso e se torna num regresso. É uma aventura para quem não esmorece. Ter paciência, viver dignamente sem potestar, mas também gostar do que faz. Muito bem. Amar a profissão é um dever do ser humano na Terra. O arquiteto disse à mãe natureza: tudo nasce, tudo cresce, tudo morre e tudo será aproveitado. Aí você vai decifrar o que é que se aproveita da natureza. Jamais poderemos ultrapassar os limites que Deus dá. Quando estiver embaraçados nas coisas da vida, olhe para as suas mãos. Porque se olhando para as suas mãos, você vê que os dedos não são iguais. O que se passou ontem não serve para hoje, a não ser um exemplo bom. O que você deu ou que perdeu, faça de conta que não aconteceu nada, já passou. O dia é o de hoje, amanhã só Deus é que sabe. O que passou, passou. A vida é curta, o tempo é longo. Temos 3 coisas na vida: nascer, crescer e morrer. Vamos ser felizes com o pouco que Deus dá. Não ultrapasse os limites que você não pode pegar. Porque só os pássaros podem voar e marcar a distância de onde vai se pousar. Porque ele tem as suas belas penas nas suas asas para chegar onde quer. Nós apenas tropeçamos, caímos, nós ficamos de pé. Muito bem. Esse aqui é seu Zé Maria Casusa. Quantos anos? 81 e 6 meses. 81 anos e 6 meses. Por que o nome Zé Maria Casusa? É muito fácil de responder. Os apelidos eram botados pelas pessoas dentro de um comércio. O cidadão chamava-se Casusa Braulino, que é um dos Braulinos em Campo Grande, Borges, Quixaba, Quixabinha e outras localidades vizinhas, Portuoso, Ponta da Ilha, e que chegava até Lagoa Vermelha, Corvo do Machado, Pitombeira, Poró, é os apelidos do lugar que a gente convive, na nossa cidade natal. E esse cidadão tinha um filho chamado Zé. E dentro do comércio dele, nós estávamos despachando, chamado Zé Mário Casusa. Zé Mário Casusa, Zé do Casusa. Até que um homem chegou, que botava muito apelido, que era de Aracati. Ele disse: de hoje em diante você vai chamar-se Zé Maria do Casusa. Eu tinha mais ou menos meus 7 anos. Foi mesmo com uma nota de pinhão, numa roupa branca. Pegou. E nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Sou mais conhecido que ele estava de pirulito. Não sou mais conhecido porque você não tem aquela grandeza, não tem o carro de luxo nem avião. Ando na bicicleta aqui pelo chão, brincando, né? Não me apresento muito, porque eu apresento um pouco que eu tenho. Mas amigos tem muito. Fiz amizade sem comprar. Um caneco d'água, um empurrão, uma cama de bicicleta, uma doença de um animal. Mandados, que quem morava nas casas dos outros era mandado. Botava a cangaia num burro, um jogo de caçoar e saía entregando as mercadorias. Hoje essas pessoas não são mais vivas, mas os netos e bisnetos ainda me reconhecem. Todo reconhece e agradece. Porque ele diz: esse aqui foi um símbolo de uma pessoa que foi criada pelos outros, mas que nunca teve orgulho. Sempre abraçava, segurava as pessoas mais difíceis. E como ainda hoje eu vivo bem no meio dessa sociedade. O senhor falou há poucos instantes, conversando aqui, sobre o seu Epifânio, lá do Figueiredo,
Que era dentista prático. Aquele dentista que arrancava os dentes, mas que não tinha formação. Mas que era um grande... Que era um grande, assim, um grande homem. Inclusive o seu Epifânio era padrinho do meu pai. Meu pai chegou a dizer que era o padrinho dele. O seu Epifânio. Eu conheci ele ainda naquele Fusquinha Verde. Você se lembra do Fusquinha Verde, né? Agora chama o Figueiredo do Bruno e o Figueiredo O Bruno ainda é vivo. O que leva o nome do Figueiredo do Bruno, eu conheço. É o sogro do Zé Antônio. Aquele Zé Antônio que foi vereador, eu conheço. Sim. Inclusive mora com ele lá no Denox. E o seu Epifânio já falecido, mas ainda tem lá o sobrado do seu Epifânio. Agora eu queria perguntar ao senhor. O seu Epifânio foi dentista prático, sem formação. E o senhor é um grande veterinário também, prático, sem formação, né? Segundo o que eu estou sabendo. A vivência é você amar, como acabou de pronunciar há poucos instantes, a profissão. Eu tinha muita vontade, que eu morava na casa do lado dos criadores, mas eu não tinha aquela coragem de chegar junto, porque eles não iam pagar uma aula para mim, pagava para outros, né? Mas eu ficava trabalhando com o Elton Pereira de Melo, chamado Beton. Veio um rapaz também chamado Pedro Brandão, que hoje mora em Jaguaruana. Conheço demais. Gente muito boa. Teve outro rapaz chamado Zé Antônio, mas não é o Zé Antônio que tem aí. É o Zé Antônio, esse rapaz veio do lado de Mombaça, junto com Pedro Brandão, que ele faleceu num acidente aqui para cá de Sobral. Ele era do Denox, no caso. Denox. Eu ainda me lembro dessa história. Você lembra? Lembro. E ele era prático, mas era um prático que dava aula naquela época. E eu, no meio deles, comecei a costurar, a quebrar uma coisa, a encanar. E tudo que você faz com amor, tudo dá certo. Não terminei, e nunca ninguém terminar, que ninguém, a sabedoria que Deus dá, permanece com você. É uma das coisas que você morre e leva com você. O senhor conheceu o Osmildo Tomazinho? Osmildo Tomazinho, sobrinho do finado Cazuza Braulino. Era outro também, veterinário prático. Um grande colega de arte. Trabalhei com Osmildo, trabalhei com Hélio Pereira de Melo, Pedro Brandão, e a auxiliar finado Serrote, Zé Cigano, a Luiz Vaqueiro e outros mais práticos, a gente que já faleceu, que eu não lembro desses nomes. Onde eu tive a felicidade de trabalhar até com um cidadão, que era um grande pecuarista, chamado João Guilherme. Meu pai tinha um filho chamado Guilherme, que era até advogado. Isso. Tinha o Chiquinho, tinha outros mais. Mas aí, no meio, eles só foram falecendo e a gente foi ficando. Hoje mesmo, com essa minha idade de 81 anos e 6 meses, eu digo, menino, vocês... Não, nós fomos lá e tal, as pessoas informaram, praticamente. A Socorrinha, que é a Socorro do finado Francisquinho. Conheço. Graças a Deus eu trabalhei muito. Gente lá. muito boa. Hoje já está um pouco meio assim, distante do comércio, que tem lá um rapaz muito decente que está estudando, não sei bem o nome dele. Mas é o que eu mais me admiro, que eu também tive uma vivência que eu me esqueci, mas agora me lembrei, doutor Carlos. Conheço também. Trabalhamos muito tempo juntos, subindo o final do Hélio Pereira de Melo, que a esposa do final do Zé do Zeca da Barra, a primeira esposa dele era irmã do final do Tom. Saiu com um casal de filhos, o Carlos e outra pessoa, outra moça. E nós trabalhamos muito tempo juntos, ele trabalhou muito tempo com o Hélio Queiroz, depois veio para cá. E nesse meio a gente vai, todo dia é uma coisa. Né? Uma coisa, uma história nova. E outra coisa, acompanhar o sistema de hoje, né? É o antigo. Quando se fazia um cesariano, uma vaca, os cortes eram uma coisa. Hoje o corte é medido, é como se fosse a vagina de uma vaca. Eu lembro que a gente fazendo cesariano, a gente dava 65 pontos, 70 pontos. Hoje você termina o cesariano com 17 pontos. Evoluiu, né? Evoluiu. Outra coisa, você hoje passa uma cola aqui. Agora, não é necessário, mas tem casos que tem que fazer, porque às vezes o útero da vaca não abre, não desloca, aí você tem que abrir. Tem que abrir para tirar, né?
Sobre o inverno, me diga uma coisa. O senhor tem muita experiência, 81 anos, né? Quase a idade que meu pai tinha quando partiu. O que o senhor acha do inverno no ano de 2026? Eu sei que é a previsão, o inverno a Deus pertence, à natureza, mas um homem experiente que nem o senhor deve ter assim, alguma previsão. O que o senhor acha? Deus deixou o mundo para a gente sobreviver e aprender as coisas que ele deixou na natureza. Apesar de o homem destruir as árvores que a natureza plantou, com as máquinas arrancando, acabando com tudo, queimando. Envenenamento na área que hoje a pastagem onde se planta quase não nasce porque é envenenado. Árvores que nós chamamos da natureza, que é quem tem a atração de chuva, quase não existe mais. Nós chegamos a viver de camarão, vamos devassidão no mundo todo, as árvores arrancadas. A natureza sofre pelo que ela plantou e criou com tanta simplicidade e liberdade. E o homem destruído com a maior crueldade sem ter uma paixão pelo pé de árvore. Árvores dessas que eram de frutos, que se o senhor não sabe, fique sabendo. A árvore da vida chama-se carnaúba, porque ela só tem uma vida. Se cortou, não broda. Árvore da vida. A carnaúba constrói tudo. Da casa, hoje não, mas até as cancelas de tala das casas eu alcancei e fiz de tala. Tudo, ela fez a carnaúba. Até as cobertas, teve uma época que era coberta, que era feita a palha da carnaúba, né? E até mesmo a alimentação das frutas, as pessoas carnaubinhas pretas se alimentavam que ela tem Comi muito. sem sais minerais. E toda a parte dela, da bragão, da palha, do talo, tudo era aproveitado. Mas a natureza está sofrendo muito por essa falta de árvores. As chuvas estão sendo distantes, elas não se ajuntam muito. Hoje é 4 de março. 2 meses já foi-se embora. Ainda não vi ninguém apanhar um machixe, que é as primeiras coisas que chegam. Mas tem tudo para ver. A natureza diz que o inverno é debaixo do sol, no poente. Pode até que melhore. Mas o planeta chamado Estrela d'Alva, que nós temos essa convicção, embora que alguém não acredite, que os estudiosos é quem diz, vai chover agora e não chove mais, tudo bem. A ciência a Deus pertence, deixou para o homem estudar. E ele quiser que vá decifrar. Não adianta se adiantar e dizer, eu sei de tudo. Porque Deus disse para o homem, quando tu quiseres adivinhar, eu mudaria os tempos. Mas, na minha impressão, o inverno é fraco. Pode até que haja muitas águas. Mas ontem eu estive na região de Palhanos, que é onde eu tenho uns familiares por lá, e fui chamado para fazer tirar o sangue de um lugar, ajudar um rapaz. E lá um cidadão com 96 anos de idade, que conhecia aqui esse boy antes de mim, ele perguntou se os rios tinham corrido com água de chuva. Eu disse, não. Nós temos um coco aqui onde mora depois do Paulista, chamado Corre da Catita. Ele não correu. Ele perguntou para mim, tem alguma lagoa cheia da chuva que tem? Não. Corre, um Poço Verde? Não, também não correu. Porque o ano passado esse mesmo cidadão disse para mim, no inverno que já passou para trás, 2025, tirar a canta de Ragualã que ninguém plantava, o ano passado. E esse mesmo cidadão, ele mostrou por causa das águas. As cacimbas lá nos matos, a água só subiu para cá. É tanto que é muita chuva no Cariri, na região. Mas Muita chuva mesmo. Deus, o homem propõe e Deus dispõe. Quem somos nós para blasfemar contra as coisas divinas? Vamos esperar o que Deus fosse vir. Mas tem tudo para ser um ano fraco. Me desculpe, meu muito obrigado. Seu Zé Maria, nós já estamos finalizando.
Esse vídeo aqui nós vamos colocar nas nossas redes sociais, porque os ensinamentos que o senhor está passando aqui para nós aqui é forte, viu? Quantos filhos? 3 filhos. Todos já Uma criados? mulher e um homem. Todos formados, criados? Tudo criado, tudo na sua... Como pobre, graças a Deus, vive em cima do que é deles. Filho de um homem que começou da trança do chapéu. Arrastado pelo chão, como fosse um bucho no camaleão. Mas nunca desanimei, sempre tive fé e ajudar aqueles que não tinham. Como ainda hoje mesmo, estou chegando ali com leite. Né, para dar 1 litro de leite a uma senhora que disse a mim que hoje não tinha com o que comprar, que o rapaz disse que não vendia fiado. Ele vai para o lidor. Muito bem. Um momento difícil que o senhor passou na vida, o senhor estava contando há poucos instantes, um dos momentos que o senhor falou do assalto. Foi difícil, né, esse momento? Esse momento que eu passei não foi o mais difícil. O mais difícil que eu passei durante a minha vida, eu com meus 18 anos, é que fui fazer uma queimação de um roçado nos matos, né? E eu não sabia de nada, entrei no roçado e deixei o homem tentando fogo, arrodeando. E eu entrei para caçar, que quando eu vi foi um vermelhão. E os cachorros começaram a gritar. E eu me valei de um pé de cajueiro. E que os cachorros me sentiram e vieram debaixo desse cajueiro. Por Deus que o homem lá, as limpezas tinham feito para apanhar castanha. E não tinha balseiro para o fogo subir. Mas me lembrei de rezar a Salve Rainha. Até que houve uma fumaça assim, como quem disse assim, sai aqui que você sai do fogo. A fumaça calmou. O lado assim, tinha menos entulho, o fogo calmou, ficou só fumaçando. E os cachorros correram, eu acompanhei, foi o momento mais difícil. E andar dentro d'água, cair de cavalo, de pé de árvore, tudo isso aí foi. Mas a situação mais difícil foi essa. Foi desse assalto e desse fogo que houve. O resto tudo é passageiro. Agora, para nós chegar ao final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? Desde já eu quero dizer que o senhor já mora no meu coração, viu? Muito obrigado. Até porque logo de cara o senhor disse o nome da minha mãe sem eu nem ter mencionado. Então isso quer dizer que o senhor conheceu, né, um pouco da história. Eu queria que o senhor deixasse aí um conselho para esse pessoal mais jovem, esse pessoal que hoje não liga para muita coisa, esse pessoal de 18 anos para baixo, né, que a gente infelizmente não se liga nas coisas da vida. Deixa aí um conselho de uma pessoa experiente que nem o senhor é, de 81 anos. Isso serve também para os meus filhos, para os meus netos. A vivência é uma clemência. Não se devemos se ausentar dos nossos pais, que em primeiro lugar, o maior amigo fiel é pai e mãe. A palavra amigo é fácil de pronunciar, difícil de encontrar. Mas quando se reúne num progresso, tudo cresce. Mas quando se reúne pensando no que é ruim, só dá regresso. Hoje a juventude podia viver muito bem por suas liberdades que nós não tivemos. Anoitece, sai, vem outro dia, 3, não tem problema. Aquele tempo para sair de casa e perguntar para onde é que você ia. É tanto que tem um provérbio antigo que diz assim: me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Te encosta um bom, tu és melhor do que ele. Te encosta um ruim, tu és pior do que ele. O mundo de tudo tem uma loja surtida. Precisa ver o que você vai fazer, com que você vai chegar, o que você vai pronunciar, porque a palavra mais difícil é essa que você pronuncia sem ter conhecimento do que você está dizendo. Primeiro, deve pensar antes de pronunciar, para que ele não venha se prejudicar. Porque uma palavra dói mais do que uma pedrada. Palavra que mexe com as famílias dói mais do que uma pedrada. Segundo um filósofo, dizia o seguinte:
quando for falar da vida dos outros, tira alguém do seu olho. Quer dizer, que significa que você está falando que a sua família também tem o mesmo. Isso. Aí chamava alguém do seu olho. Ou então, se for mulher, tira uma trave do seu A olho. trave, isso. Segundo, amar o seu próximo que você ama você mesmo. Ser humilde não custa nada. Não seja rebelde. Não use a ignorância com a violência. Seja paciente para que você vença a vida sem nenhuma briga, e sim com facilidade. Vamos orar por aqueles que não conhecem a igreja, vamos ensinar o caminho deles, para que um dia eles saibam que nós fomos batizados, nós não somos animal. A igreja foi feita para a gente nos visitar, assistir a missa, rezar, compreender a vida, fazer as coisas que nossos pais nos ensinam, se tornar, ser amigo deles, é um dos amigos fiel, que até hoje eu conheci que eu não tenho mais pai nem mãe. Depois de pai e mãe, eu sei arranjar uma grande mulher que eu conheço. É uma das figuras. Até que os antepassados diziam que a mulher chamava-se Sal. Mas um dia eu perguntei a um homem, por que ele chamava a mulher de sal? Porque ele disse é o tempero de tudo. Da companhia, da vivência da casa, que na casa que não tem uma mulher, é uma porta sem fechadura. É uma comida sem sal. Me perdoe minhas palavras. Não, mas Um sincero abraço. muito. Bom dia. Eu agradeço demais, tá certo? Muito obrigado por essa conversa, esse bate-papo. Ontem eu saí daqui ontem e digo amanhã de manhã, quando eu chegar no boy, se eu ver o seu Zé Maria, nós vamos conversar. Muito obrigado. Eu agradeço demais, viu? Desculpa. E esse vídeo vai passar nas redes sociais, vai passar na internet. A sua família vai ver, seus filhos vão ver, tá certo? E a gente só tem que agradecer, porque realmente foram 21 minutos aqui, 22 minutos de muita conversa e de muito aprendizado. Muito obrigado, viu? Um bom dia, meus conterrâneos. Deixa eu pegar aqui da sua mão que o senhor é um camarada que eu não conheci da outra vez que eu passei aqui, mas hoje você mora no meu coração. Muito obrigado. Nada. E a sua família, para mim, hoje é um pedestral. Não conheço tudo, mas conheço a doutora Gelsa, para mim é uma... A Gessa, minha irmã, que mora aqui no Borja há 30 anos. Falar em morar, só rapidinho. Quantos anos o senhor já convive aqui entre o Borja e essa região aqui? Bem dizer, quase a minha idade. Quase a sua idade. Porque eu fui para a Rússia, casei, vivi lá, mas um dia eu voltava, sempre aqui. Então, fora a família aqui é uma paixão. Muito A bem. vivência aqui no meio dessa população, fazendo aquilo que a gente pode e a gente gostando de A gente fazer com o gosta. coração. Aqui é um pessoal pacato, um povo bom, né? Graças a Deus. Você, Zé Maria, obrigado mesmo, de coração, Um viu? prazer e felicidade, viu? Tá bom, muito Desculpa obrigado. aí com a palavra assim. Nada, algum foi erro. 100% de aproveitamento isso aqui que o senhor falou, viu? Obrigado. Viu?